Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com a palavra de Deus, né, reiniciando a nossa leitura da carta de Paulo aos Efésios. E o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 3, no primeiro ele se apresenta, né? Ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É importante, né, começarmos essa leitura com uma afirmação que não é minha, uma afirmação que é do apóstolo Paulo, uma afirmação, uma certeza que foi levada ao apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, que é o autor verdadeiro, o autor primeiro desta carta, dessa mensagem vinda dos céus através do Espírito Santo, pela vida do apóstolo Paulo. Esta palavra, essa pregação, essa verdade passou pela mente do apóstolo, iluminou a mente, a vida do apóstolo, e ele foi capaz de transmitir à nossa igreja querida de Éfeso, né? E de lá para todos nós, para toda a igreja cristã, através da história, quase 2000 anos. Esses ensinamentos, essa verdade, tem enriquecido, tem abençoado a vida de inúmeros cristãos, mundo afora. Isso foi verdadeiro no dia em que foi escrito e isso é verdadeiro hoje. Você é ricamente abençoado. Eu sou ricamente abençoado. Nós somos ricamente abençoados por Deus com toda e qualquer bênção, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo, a presença de Cristo nos céus, diante do trono do Altíssimo, é a garantia disso, é a confirmação disso, é a nossa certeza de fé, é o nosso propósito de vida. E o apóstolo Paulo, ele inicia a sua carta, né, recolocando na mente da igreja a verdade revelada por Deus. A vida do apóstolo não é necessariamente apresentar respostas ou soluções para problemas, questões imediatas que as igrejas estavam vivendo. Não. O apóstolo, ele tinha e ele recebeu de Deus uma visão maior, uma compreensão maior, né? E ele começa garantindo à igreja de Éfeso que eles são ricamente abençoados por Deus. Isso implica numa responsabilidade, isso traz sobre nós, né, a responsabilidade de analisarmos as nossas vidas em função do que a palavra de Deus declara. Se nós somos tão ricamente abençoados assim, como o apóstolo de Deus declara, como a palavra de Deus declara, por que enfrentamos tantas dificuldades, né? Porque parece que o mal muitas vezes vem com muito mais, ou com uma intensidade muito maior sobre a vida dos cristãos do que sobre a vida daqueles que não se preocupam com a vontade de Deus ou com a palavra de Deus. A resposta está na pergunta. Porque o mal, né, o espírito das trevas, do medo, do ódio, da revolta contra Deus, ele quer silenciar você, ele quer calar você, né? Ele quer que os problemas desta vida, os problemas que te afligem, né, sejam eles de qual natureza for, mas quase todos são de natureza é, terrena por enquanto, nem todos estão sofrendo uma opressão espiritual muito grande ou muito intensa, né, por enquanto, mas ele tenta lançar sobre a pessoa a ideia de que a presença dessas dificuldades, né, seriam, de alguma forma, uma evidência de que você não está sendo abençoado por Deus. Infelizmente, os vendedores de bênção, né, os charlatões espirituais, estão aí mundo afora ganhando o seu dinheirinho, manipulando a palavra da verdade, induzindo as pessoas, né, a agirem de uma ou de outra maneira para garantir algo, para receberem algo que a palavra de Deus declara que já pertence a você. Já já foi,
proporcionado para a sua vida, para a minha vida, a garantia de bênçãos eternas e de todo e qualquer livramento para toda e qualquer situação que nós estejamos enfrentando nos dias de hoje, inclusive capacidade e poder para enfrentarmos aquilo que não pode ser resolvido, né? Aquilo que não pode ser solucionado por nós agora, que somente o Senhor Jesus resolverá no dia eterno em que ele ressuscitar os mortos. As pessoas estão sofrendo muito pela perda. A dor da perda é algo que nos aflige, que nos ataca, que nos atinge de uma forma terrível. A consciência da nossa mortalidade, de que somos finitos, né? A consciência da nossa fragilidade, muitas vezes nos alcança de maneira inesperada e temos alguma dificuldade em nos recompor. Inclusive o religioso, o cristão não é diferente disso. Às vezes ele fica meio desorientado, um pouco confuso, um pouco atordoado. É tal qual uma pessoa que se envolve num acidente, um acidente de trânsito, vamos imaginar, o veículo bate e as pessoas ficam por alguns instantes atordoadas, confusas, levam um tempo para digerir, para compreender exatamente o que está acontecendo. E o apóstolo Paulo, sabendo dos problemas que estavam atingindo a igreja de Éfeso, igreja pela qual ele havia trabalhado, ele havia lutado, ele havia se dedicado, né? Enviou lá os auxiliares dele, né? Igreja na qual o Senhor Deus investiu muito, tal qual tem investido na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Não falta da parte de Deus investimento nas nossas vidas para que nós sejamos também vencedores. E o apóstolo lembra disso, que em Cristo Jesus nós já nós somos abençoados por Deus. É seu, é seu, é seu, é meu. É algo que foi conquistado por Cristo Jesus e gratuitamente oferecido para nós. A dificuldade está em sabermos em que momento isso vai se manifestar, isso vai se revelar. A palavra de Deus ela tem preocupação com o destino eterno do homem. Nós nos preocupamos com a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, né? É, a faculdade dos filhos, o convênio médico dos pais, dos avós. Nós nos preocupamos com coisas temporárias, né? Coisas terrenas. Não é errado se preocupar com nada disso, mas essas coisas não podem de maneira nenhuma ofuscar a verdade do que a palavra de Deus declara que Jesus já realizou em nosso favor, em nosso benefício. Tanto que o apóstolo Paulo aqui fala, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? Fala que a nossa fé, que a sua fé, a minha fé, a nossa decisão por Cristo, ela foi originada em Deus desde a eternidade. Não é um jogo de dados, não é obra do acaso, não foi sem querer. Deus agiu com o objetivo de nos alcançar, de nos salvar, e graças a Deus por isso. E o apóstolo Paulo fala que não só fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, mas ele fala também o propósito para o qual fomos vocacionados, ou chamados, ou eleitos, ou predestinados. Você usa a palavra que você quiser, mas a intenção do apóstolo é dizer que Deus tem o domínio completo e absoluto de todas as circunstâncias, de todos os fatos e acontecimentos das nossas vidas. Deus tem o domínio, Deus tem o controle e ele garante que o propósito de Deus é garantir que desfrutemos de todas as bênçãos para nós reservadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme Cristo por nós conquistou, é o que a palavra de Deus declara. E ele diz aqui, fomos chamados, eleitos, predestinados, de se use a palavra que quiser, mas com um propósito, né? Sermos santos e irrepreensíveis perante Deus, né? Aí aperta um pouquinho, né? Porque santidade é uma palavra que está em baixa. O mundo se tornou muito mundano, né? Isso já era de se esperar.
Não sei por que algumas pessoas estão aí gritando, fazendo escândalo, né, fazendo auê, preocupado em ocupar o Congresso para exigir leis, né? Mas a palavra de Deus já declara isso. E o que acontece nos dias de hoje já aconteceu várias outras vezes na história da humanidade. De tempos em tempos, né, o mal aflora. E aquilo que está ali meio que oculto, contido na mente, na alma dos corações, né, ou nos procedimentos, vamos dizer assim, de vidas duplas, paralelas, né, coisas que se faziam em oculto, hoje faz-se à plena luz do dia, né? O mundo tornou-se mundano e as pessoas querem viver segundo o curso das suas paixões, das suas vontades, no mundo que eles consideram deles. Boa sorte para eles, sucesso para eles. Nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos e conhecemos a palavra de Deus e conhecemos também a história, né, ainda que seja a história recente da humanidade. Nós sabemos que essas coisas nunca terminaram bem. Nunca terminaram bem e nunca vai terminar bem, né? Porque mesmo o agir do mal tem limites, né? Deus limita a atuação do mal no mundo, mas o mundo tornou-se mundano. O problema do mundo mundano é que a igreja não se tornou santa, né? A igreja não se santificou, né? A igreja não buscou a retidão. A igreja está muito entranhada nas questões mundanas, né? Da cultura, da arte, do lazer, da recreação, da economia, da política eclesiástica e por aí afora. A igreja, ela é assim, vamos usar uma palavra, vamos tentar ser generosos e educados, né? A igreja está levemente comprometida com questões deste mundo. A igreja tem se esquecido do, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem se esquecido da garantia da palavra de Deus de que tudo que nós precisamos para completar a nossa carreira, para concluir a nossa jornada, para vivermos de maneira que agrada a Deus, mesmo neste mundo como ele é, foi garantido por Deus. É direito nosso estar aqui. A igreja não se preparou para receber dos céus a bênção já conquistada por Cristo Jesus. A igreja tem tentado, né, se auto-abençoar, se auto-ungir, se auto-santificar, se auto-justificar. Aí patina, né? Aí escorrega, né? Dia chuvoso, a lama escorrega na lama, se suja e mais trabalho para o nosso Senhor Jesus Cristo restaurar e resgatar sua amada noiva, sua amada igreja, né, do domínio deste mundo perverso e corrompido pelo pecado. E o apóstolo continua, né? Que tudo que Deus conquistou por nós, que Jesus realizou por nós, somos abençoados, somos ricamente abençoados, né? Tudo isso é para louvor da glória, da graça de Deus. Não é para a nossa felicidade, não é para o nosso orgulho, não é para a nossa satisfação. É para que o nome de Deus seja glorificado. Nós não podemos nos esquecer nunca, nos esquecer jamais da batalha travada nos céus que agora se desenrola aqui na terra. Se desenrola aqui na terra e o Senhor Deus nos garante, né? Nós temos na palavra de Deus a garantia de que temos a proteção, de que temos o poder necessário, de que temos os instrumentos, as ferramentas, os meios providenciados pelo próprio Deus para garantir o sucesso da nossa jornada, das nossas vidas em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo passa a discorrer sobre a compreensão que foi dada a ele do mistério que é a igreja, do mistério que é o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja viva, a igreja de Deus, que recebe em si, que acolhe todos os povos, todas as pessoas, de todas as nações. Isso era algo inédito. Isso ainda é algo meio que inédito nos nossos dias, né? Muito embora nós tenhamos a ideia, o conceito, né, de que em Cristo Jesus os cristãos formam um só corpo,
as divisões que hoje se acirram, né? As paredes que têm sido levantadas, os muros internos que têm sido levantados nas igrejas, nas instituições eclesiásticas, né? Levam algumas pessoas até duvidarem, né? Da verdade disso. Mas a palavra de Deus assim o afirma. E sempre que nós nos dedicamos à compreensão, ao estudo e a buscarmos nos submeter à vontade de Deus, nós acabamos encontrando essa igreja verdadeira, essa igreja santa, né? Essa igreja de Cristo que está em toda a parte. Nós somos alcançados por ela, nós somos socorridos, nós somos fortalecidos por irmãos e irmãs em Cristo Jesus que nós nem sequer sabíamos que existiam, mas estão aí fazendo a vontade de Deus, vivendo para a glória do Pai. E o apóstolo Paulo fala que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, de fazer convergir em Cristo. Cristo é o Senhor dos céus e da terra. Cristo foi colocado acima de todo poder, de todo domínio, né? Algumas pessoas na antiguidade imaginavam o mundo com várias esferas, com várias camadas, ou com níveis, né? Com camadas espirituais, né? E aproveitando esse pensamento, o apóstolo Paulo declara que Cristo foi colocado acima de todo principado, potestade, de todo domínio, de todo poder, de toda autoridade, de toda soberania que existia segundo a concepção que as pessoas tinham do mundo espiritual e físico, nessas esferas de poder, essas esferas, essas camadas de domínio espiritual, o apóstolo Paulo fala que Cristo foi exaltado acima de todos esses poderes. E ele passa a discorrer sobre a compreensão que foi dada a ele desse mistério. Que mistério? Que em Cristo Jesus a porta da salvação se abriu para toda a humanidade. Nós estamos preocupados com questões menores, não estamos tão ocupados com a questão principal da salvação. Eu vejo algumas pessoas, alguns excelentes homens, alguns excelentes ministros, pastores, pregadores, né? Mas muito preocupados em justificar a denominação que eles representam, né? Muito preocupados em apresentar um brasão, um emblema, né? Dizendo que é cristão, que é cristão, que é cristão. O mundo sabe, o mundo sabe. De certa forma, o mundo julga, o mundo sabe julgar, né? O mundo sabe julgar muito bem, tanto que nós somos proibidos de julgar, porque o mundo sabe julgar e o mundo julga muito bem. E o nosso propósito, nosso compromisso maior não é com o dia de hoje ou com o dia de amanhã, é com a eternidade. Os nossos atos têm repercussão, as nossas palavras têm repercussão, a nossa vida tem repercussão, sim. O nosso viver acaba atingindo a vida de muitas outras pessoas, de muitas outras pessoas. E o número de pessoas que estão demonstrando insatisfação e frustração com a fé cristã não é pequeno, não é nada pequeno. O número de pessoas dizendo que é a mesma coisa do que no outro lugar, é a mesma igreja que ele viu na outra igreja, que ele viu no outro lugar, né? É tudo o mesmo. Aparentemente muda o nome, né? E as vestes. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A igreja de Cristo precisa voltar a fazer diferença neste mundo tão fraturado, tão mastigado pelas forças das trevas. Se você parar de julgar, se você parar de amaldiçoar, se você parar de dizer o óbvio, que as pessoas estão em pecado, que estão vivendo de acordo com a vontade do diabo, se conseguirmos, porque é perfeitamente possível, ficar em silêncio, apenas aguardando um pouco, orando em silêncio e aguardando, você vai poder ouvir. Ouvir o que, Marco?
os gemidos, os choros, os gritos, a agonia, a aflição, o desespero. As pessoas estão sofrendo muito. Estão sofrendo muito nas mãos de um inimigo que só as quer destruir. E a igreja não tem sido um bálsamo nessas vidas tão afligidas, nessas vidas tão atacadas, nessas vidas tão dominadas pelo espírito do mundo, pelo espírito do anticristo, pelo espírito de Satanás. A igreja precisa voltar a ser a cura. A igreja precisa voltar a ser o lugar da paz. A igreja precisa voltar a resplandecer a glória de Deus. Nós precisamos ser mais, muito mais do que mera organização não governamental ou instituição eclesiástica, organização religiosa. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus nos transforme naquilo que nós fomos chamados para realmente sermos: sal da terra e luz do mundo, um mundo perdido em trevas. O apóstolo continua, ele fala assim, que nós fomos criados no 12 a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, agora ele fala da igreja, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não nos falta poder, você não precisa, basta de ficar mendigando, basta de ficar aí como um qualquer, como alguém que foi abandonado, esquecido, deixado à própria sorte. Você não precisa de favores. Você não precisa de favores mundanos, você não precisa de favores humanos. Você não precisa de favor de falso cristão, você não precisa de oração de falso profeta, de falso apóstolo, você não precisa de falsa unção. Porque a palavra de Deus declara que você, eu, nós que acreditamos em Cristo Jesus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Há um poder atuando nas nossas vidas. Há um poder que é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade, da deidade, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? O Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Eu gosto muito dessa expressão. É esse Espírito, é este ser que nos dá vida, é este ser que atua aqui na palavra do apóstolo Paulo como um selo invisível, como um selo espiritual, como uma garantia de pertencimento. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos selados, nós somos protegidos, nós temos a nossa vida totalmente voltada e dedicada ao Senhor nosso Deus. A dificuldade é em aceitarmos essa verdade e em mudarmos o nosso modo de ser e o nosso modo de viver de maneira a conseguirmos a agradar e a obedecer a Deus. Esse é um desafio, mas esse sempre foi o desafio. Esse não é um desafio novo. Esse não é um desafio nosso. O mundo de hoje não é mais mundano do que do dia do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos aqui. O número de demônios atuando hoje não é maior do que o que havia naquele tempo. Né? A propaganda maligna, né? A propaganda do Estado, a propaganda do poder, do domínio, né? Os festivais de corrupção, né? As festas pagãs tentando atrair os jovens, né? Os ingênuos, né? Tentando arrebanhar mais e mais, né? Pela alegria artificial, superficial, a promessa de lucro fácil, de prazer fácil, de alegria sem consequências. Isso não é novidade, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Não tenha nenhuma dúvida, a igreja estava lá reunida na casa e o cortejo de adoradores do imperador e de centenas de outras divindades, com seus sacerdotes, sacerdotisas,
né, com as suas comilanças, com as suas festanças, com as suas risadas, com as suas gargalhadas. Isso estava na rua, não é nos dias de hoje, não. Não é nos dias de hoje, não. Naqueles dias também fatos semelhantes aconteciam. E a igreja estava sendo preparada para sobreviver a isso. O falso evangelho também já estava começando a aparecer. Já estavam os falsos mestres, né, os falsos apóstolos, né, os falsos cristos, até Cristos já estavam aparecendo também naqueles dias lá. Por quê? Porque algo novo apareceu. Deus estava realizando algo novo. Deus estava atraindo multidões para Jesus Cristo através do Evangelho. É como um farol iluminando uma noite escura. Multidões estavam se voltando para a palavra de Deus, para o Evangelho de Jesus Cristo. Quer queira, quer não, espaço houve para que oportunistas ingressassem, né? Por descuido, por descaso, né? Ou por habilidade deles, a igreja, por algum tempo, permitiu, né? E foram todos chamados à atenção pelo Espírito Santo, que aquele procedimento, aquela aceitação do inaceitável não podia. Sempre vale lembrar que no dia de Pentecostes, na grande inauguração da igreja, o apóstolo Pedro ficou de pé para explicar o que estava acontecendo e milhares se converteram. Em poucas semanas, milhares em Jerusalém estavam seguindo a fé, estavam seguindo o caminho, né? Estavam guardando a palavra de Cristo, estavam pregando o evangelho de Cristo. A igreja não surgiu com uma estratégia humana, né? A igreja não surgiu como um apêndice do judaísmo. A igreja surgiu como verdade revelada da vontade de Deus, do propósito de Deus em salvar os judeus e toda a humanidade através da fé em Cristo Jesus. A igreja não começou com um propósito pequeno. A igreja não teve seu início para causar repercussão unicamente em Jerusalém. Não. A igreja veio à tona, a igreja foi mostrada ao mundo pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo, para que o mundo tivesse o testemunho de que Deus se importa. Não foi uma questão de habilidade apostólica ou de saber de alguns apóstolos. Tudo que aconteceu nos dias dessa igreja, que as pessoas acham que é o que eles viveram não pode ser vivido por nós. Claro que pode. Claro que pode, porque não eram os homens que ali estavam. Os homens e mulheres que ali estavam foram preparados por Deus para aquele momento. Nada impede que o mesmo Deus use os homens e mulheres que aí estão para os dias de hoje. Por que olhar para trás acreditando que os dias passados foram melhores, foram sobrenaturais, foram além de toda e qualquer dimensão e imaginação da compreensão humana? Não, nada disso. O que talvez não exista nos dias de hoje é uma entrega, uma disposição em entregar a sua vida para o propósito de Deus. Muitas pessoas têm se entregado, eu acredito, sim, mas pensou que estava fazendo uma entrega da sua vida a Deus e se viu aí preso a uma organização eclesiástica, né? A um ministério que parece mais um gerente de alguma instituição, organização aí que fica rodando o mundo afora, né? Com relatórios semanais, relatórios mensais, relatórios semestrais, relatórios anuais, com previsão, com orçamento, e talvez a pessoa tenha se sufocado em meio a toda essa burocracia terrível, né? E achado que não está servindo a Deus, mas o servir a Deus é uma disposição sua, não importa onde, não importa como. Se é uma instituição religiosa, meus parabéns.
Mas e a sua vida profissional e o seu trabalho? E os outros? Não estão se dedicando a Deus? Não é a vida deles para a obra de Deus? Os protestantes, os evangélicos, que tanto reclamaram do catolicismo, que criou um corpo à parte, né, de homens supostamente mais dedicados do que outros, ou mais aptos ou inaptos a outras atividades, que poderiam viver em função de uma liturgia específica, como que se aquela liturgia fosse de alguma maneira garantir a vontade de Deus ou as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas. Isso não existe. Isso não existe na palavra de Deus. Isso não existe. Protestaram contra isso e criaram um outro corpo que acaba na mesma situação. Um corpo aí de intocáveis. Tudo dói. Né? Ministros sensíveis. Que não pode falar, não pode apertar, não pode espremer. Né? Que tem que ter um tratamento privilegiado. Por quê? A carne é a mesma, a natureza é a mesma. O que há diferente nesses homens, nesses trabalhos aí? Talvez a falta de comprometimento com o Espírito Santo que a todos selou. Não falta nada da parte de Deus para que a igreja resplandeça, para que a igreja brilhe, para que a igreja enfrente as trevas, para que a igreja seja um refúgio em Cristo Jesus para todos aqueles que nele creem. Não falta nada da parte de Deus, só falta a igreja aceitar o seu papel de igreja, de noiva de Cristo, noiva nos conformes da antiguidade, noiva que aguenta firme, né? Que espera lá o tempo certo para as núpcias com o marido, com o amado, né? Não tem nada a ver com os dias de hoje, não tem nada a ver com o pensamento chamado moderno aí, que você pode colocar pensamento pecaminoso, pensamento dominado pelo pecado, pela paixão, seja lá o que for. A igreja precisa aceitar que ela está no mundo para ser igreja. E não é só. Mas só isso, não tem mais nada? Como não tem mais nada? As pessoas pensam, ah, precisamos de organização social, mas já tem centenas no mundo, já tem milhares abençoando o mundo aí. Mas tem igreja que quer ser uma organização social, né? A outra quer ter um auxílio, uma instituição, mas já tem milhares no mundo. Ah, precisamos influenciar a política. A igreja vai vir uma organização política, mas já tem. E o que fica faltando? Alguém acha que os partidos políticos vão se transformar em igreja? Que as organizações sociais vão se transformar em igreja? Deus vai usar a organização social como se ela fosse igreja? Todos sabem muito bem qual é o seu papel no mundo, qual é o seu papel na sociedade, qual é a sua tarefa diante das dificuldades que o mundo se apresenta. A única que parece desorientada e confusa, sem saber para onde vai, com quem vai, por que vai, é a Igreja de Cristo. E deveria ser a mais firme, a mais sólida, né? A mais transparente, devia ser a mais exemplar instituição ou organização que existe na face da Terra. Devia ser exemplo. O mundo copiou as igrejas, o mundo imitou as igrejas. As empresas imitaram a administração eclesiástica, né? As grandes organizações, todos aprenderam e todos foram influenciados e imitaram. Hoje a igreja, ela é que é influenciada, né? Porque ela não sabe, sofre uma crise de identidade. Ah, estamos no terceiro milênio, precisamos pensar. Não precisamos pensar, precisamos agir, precisamos viver, precisamos continuar fazendo o que sempre fizemos, o que a palavra de Deus nos ordena a fazer e como fazer. O apóstolo Paulo, ao apresentar-se e apresentar o que ele sabe ser a nossa posição em Cristo Jesus e o que para nós foi reservado diante de Deus, o Pai, né? E também apresenta a garantia. Nós pertencemos a Deus, né? Nós somos comprados
Nós somos adquiridos por um preço altíssimo, um preço elevadíssimo, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida do Filho de Deus. Deus investiu muito. Deus investiu muito. Nós não podemos continuar permitindo que o mundo nos afronte dessa maneira. Eu sei que as tentações são muitas, eu sei que as propostas são muitas, né? Eu sei que as ofertas são, são, são interessantes, por assim dizer, mas são temporárias. O preço que se vai pagar por esses conluios, por esses conchavos, pelas mentiras, né? E o mundo se prepara para atacar a igreja com tudo. E ninguém está interessado em saber se é verdadeira ou se é falsa, né? Se o cara que está lá é um charlatão, ou é sincero, ou é honesto. Ou nós aprendemos a deixar claro quem nós somos em Cristo Jesus, qual é o nosso propósito, o que estamos fazendo e o que estamos deixando de fazer para a glória do nosso Pai, ou vai todo mundo apanhar junto. A pressão será grande, porque a parte hoje da igreja que se expõe, a parte hoje da igreja que aparece é a parte que está comprometida com os poderes e planos mundanos. É a parte da igreja que está comprometida pelo projeto satânico de corrupção e destruição da humanidade, ainda que seja para impedir que o brilho da graça de Deus se manifeste nas nossas vidas. O apóstolo, vendo a situação que a igreja de Éfeso corria, o risco que o corpo de Cristo estava enfrentando naqueles dias, né, ele faz essa apresentação, escreve essa carta, e logo em seguida, em meio a essa carta, ele deixa claro uma oração. Vamos à oração que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A vida de oração deve voltar a ser um foco, né, de vital importância na vida dos cristãos. A vida de oração tem sido muito negligenciada. Uma das coisas que o apóstolo Paulo aqui, na oração que ele está fazendo em favor da igreja de Éfeso, ele reconhece que a igreja é uma igreja que demonstra no seu dia a dia o amor para com todos os santos, para com todos os cristãos. E ele fala: não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. As orações dos cristãos têm se tornado um tanto quanto egoístas, né? Esquecemos de orar pela igreja como um todo, de orar pelas igrejas como igreja, né? Se você enumerar aí, vamos falar 4 denominações, instituições, organizações cristãs hoje, em várias delas, em pelo menos 3, você terá a estranha ideia de que só eles representam a igreja de Cristo. Alguns nem sabem que existe uma igreja no Oriente, né? Muitas pessoas nem imaginam. Falar, mas porque eu pertenço à igreja mais antiga. A ortodoxa é a mais antiga, né? A ortodoxa é a mais antiga. Mas as pessoas se apegam a fantasias, a mitos, né? A minha igreja foi o Senhor Jesus que fundou. A minha igreja é o apóstolo Tiago, né? Não, a nossa foi fundada por... Para com isso. Para com isso. Ou a igreja é corpo de Cristo, ou ela não é nada. Ou a igreja existe para iluminar, para abençoar, ou ela não é nada. E o apóstolo Paulo, na sua oração pela igreja, pelos cristãos, ele ora pedindo a Deus que a igreja receba sabedoria e entendimento. Vamos lá, a bela oração do apóstolo aqui, ó. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês, de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Cristo, aquele que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Né? Eu creio que foi ontem, um desses dias, eu sugeri às pessoas que se você não está se sentindo bem, procure um médico. E hoje eu reafirmo esse meu pensamento. Se você está com algum problema, procure imediatamente auxílio médico, tá? Procure imediatamente um médico, porque é o profissional qualificado, é o único profissional que tem o direito de fazer o diagnóstico. Só ele pode diagnosticar com todos os meios que existem hoje, dizer para você o que está acontecendo com você, o que está acontecendo de errado com você, e indicar o tratamento, a terapia ou a atividade, tá? O conhecimento humano é bênção de Deus. A medicina, a área médica, médica hospitalar, é também bênção de Deus para as nossas vidas, tá? Se, se fosse do propósito de Deus abençoar você, curar você, restaurar você, ele assim o fará, tá? Ele pode fazê-lo com ou sem médico, mas estão aí os meios normais, naturais. Então vá, siga o caminho da realidade que a vida apresenta para você. Confie em Deus, procure o médico, descubra o que está se passando com você. E ore também. E ore. E ore. Ah, nós precisamos orar mais pela cura. Nós precisamos orar pela vida. Nós precisamos orar para recebermos de Deus o que disse o apóstolo Paulo, que é a sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação, para sabermos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e não viver delirando, né, inventando inimigos onde não existem. Aí você pode falar, Marcos, você não acredita que Deus pode? Eu acredito que Deus pode todas as coisas, inclusive o que ele está fazendo. Hã? Se Deus quisesse um mundo melhor, ele assim o teria feito. Se ele quisesse que as nossas vidas fossem mais simples, ele não teria permitido que o mal chegasse no nível que chegou nos dias de hoje. Mas se ele permitiu, é porque ele também nos capacita a superarmos tudo isso, a enfrentarmos e a vivermos. Nós precisamos voltar a ser igreja, mas precisamos também dar uma purificada nessa questão de fé. Senão a sua mente, a sua vida fica à mercê de todo e qualquer enganador. Li centenas de livros e quando você pega essa parte aí de cura, das ministrações, isso, aquilo, até de instituições que existem quase que exclusivamente para dizer que a cura divina existe, totalmente desnecessário. Todos sabem, em todos os lugares do mundo, você encontrará pessoas que estão testemunhando que um milagre aconteceu, tá? Mas muitas dessas pessoas que se apresentam, primeiro eles se apresentam dizendo que receberam dons, né? Todo mundo quer ter dons, né? Dizendo, não, porque o fulano recebeu, porque eu recebi, porque isso, porque aquilo. Tá. Aí a pessoa vai, leva o seu problema, leva a sua dor, leva a sua angústia, leva a sua aflição, se expõe, né? Escancara a vida, os problemas, as dificuldades, né? E ouve, você precisa ter fé. Ué, mas a pessoa não acabou de dizer que tem um dom que é capaz de curar, de libertar com uma só palavra, um toque, ou isso ou aquilo? Não, mas se você não tiver fé, espera lá. Então, o indivíduo está sofrendo, está doente, está desesperado por ajuda. Ele apresenta a sua dor. Aí a pessoa levanta um escudo. Não, mas se não tiver fé, o milagre não acontece. É claro que é um charlatão, é claro que é um enganador, é claro que é um mentiroso.
Como não é fé? Temos pessoas rodando esse país aqui, para cima e para baixo. Né? Você acompanha alguém até um consultório médico, aí você ouve aqueles relatos lá, que é melhor não falar, porque a pessoa já está ali desesperada. Não, eu soube que em tal lugar tem um procedimento que não sei o quê. Milhares de pessoas vendendo promessas de milagre e de cura, e as pessoas no desespero, arrastando seus doentes, levando as suas aflições, as suas dores, as suas angústias, né? Se expondo diante de homens e mulheres que não têm nada a oferecer, que praticamente vão dizer: você está doente por culpa sua. Não, não está. Não é sua culpa. Ah, você. Então o cego não tem fé. O paralítico não tem fé. Há centenas de pessoas aí que estão recorrendo a um tratamento, né, de químio, de rádio, né, procedimentos cirúrgicos, transfusões de sangue, transfusões de órgãos. Então essas pessoas não têm fé. Claro que tem. Então eu, por prática, eu por princípio, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, você não está bem, procura um médico. Procura o diagnóstico correto, procura a orientação adequada. Confie em Deus, busque em Deus, clame a Deus. Mas não se deixe dominar por esse espírito de estupidez, de arrogância, que tenta dominar a vida e a mente das pessoas, porque eu tenho certeza que o seu reverendo aí ele tem um ótimo convênio. Né? Encrava a unha, ele corre atrás de ajuda e de tratamento. A nossa fé não é cretina. A nossa fé não é uma fé imbecil. A nossa fé não é uma fé que nos cega à verdade e à realidade da vida. O ser humano, nós somos mortais, nós somos finitos, nós somos afligidos, nós somos atingidos por tragédias, por doenças, por problemas severos e graves. E nada disso implica em que Deus tenha abandonado a quem quer que seja. Não é porque alguém está vivendo aí cheio de maquiagem e de roupa bonitinha que brilha aí, que é uma vida ricamente abençoada por Deus, ou que o Espírito de Deus está ali. É só uma questão de iluminação e maquiagem. Porque se você pudesse entrar na casa, na família, na hora ali da refeição, no final de semana, se Deus te abrisse as mentes e os corações, você viria, você descobriria que o discurso não tem nada a ver com a prática, não tem nada a ver com a vida. Então nós aprendemos a receber de Deus as bênçãos de Deus através da verdade da palavra dele e da verdade das nossas vidas. Nós somos carentes de Deus, mas nós não fomos esquecidos por Deus. O apóstolo Paulo fala: toda a sorte de bênçãos espirituais nos foi dada, nós somos abençoados, você é abençoado. O momento em que essas bênçãos vão se manifestar na sua vida, eu não posso garantir que será agora, mas eu tenho certeza que as bênçãos de Deus te cobrirão. As bênçãos de Deus serão abundantes sobre você e te conduzirão para a vida eterna. Deus não é Deus de um passeio no parque. A salvação em Cristo Jesus não é férias na Disney. Deus não te chamou para férias na Disney. Deus não te chamou para férias na praia. Deus não te chamou para um momento de lazer. Ele te chamou em Cristo Jesus para te conceder a graça e a bênção de viver diante dele para sempre, por toda a eternidade. E o que a palavra de Deus garante é que você vai chegar lá, que Deus te conduzirá até o glorioso dia. Você vai chegar lá, cansado, esgotado, talvez chorando, em lágrimas, mas vai. Mas vai. Por isso a palavra de Deus declara que o Senhor
enxugará dos olhos toda lágrima. Será como terá valido a pena, terá valido a pena, terá valido a pena. Mas vamos à oração do apóstolo Paulo aqui, que fala que Deus conceda à igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. A igreja não estava conseguindo discernir o propósito de Deus para aqueles dias. É o que eu falo. A igreja tem dificuldade em discernir o propósito de Deus, o momento de Deus para os dias de hoje. Por quê? Porque não buscamos nele. Porque não buscamos nele. Estamos olhando para as estratégias do inimigo. Estamos olhando ali, olhos voltados para o problema que pipoca aqui, ali e acolá. O mundo está desmoronando. O mundo sempre esteve desmoronando. Toda a vida aconteceu um vulcão em erupção, um tsunami, um maremoto, um tufão, um furacão. Hã? Nunca foi novidade acontecimentos como os que ocorrem no dia de hoje. Nós não somos indiferentes ao sofrimento de ninguém, mas não é motivo para se deixar levar, para se deixar enganar. Ao invés de uma igreja que reflete a glória de Deus, uma igreja que é manipulada tão facilmente assim. Não faz sentido isso. Tá? Por quê? Porque nos falta sabedoria e revelação, discernimento, conhecimento da verdade, discernimento do agir de Deus através da história. Eu fiz uma pequena pausa porque um anjo veio me dizer oi, um anjo chamado Ana Luísa. Ana Luísa é neta, né? Eu chamo ela de grande amorzinho. Já está crescendo, já está para completar 13 anos. Ana Luísa está próxima dos 13 anos e a Mariana está chegando aí também. Ela vai ter uma irmãzinha, teremos mais alguém abençoando as nossas vidas. É um anjo de Deus, é uma bênção de Deus na minha vida, é uma bênção de Deus na vida de todos nós aqui. Aprendemos a discernir o amor de Deus, o mover de Deus através das nossas vidas. É importante que nós permitamos, que nós dobremos a nossa mente, o nosso coração, a nossa coluna em humildade, para que Deus possa nos conduzir de maneira segura para o propósito que ele estabeleceu. E Paulo continua aqui, na sua bela oração pela igreja, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, a oração dele é para que Deus ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, né? O nosso ser interior, para que nós compreendamos que o que age através das nossas vidas, o Espírito que age através da igreja, é o mesmo Espírito Santo e poderoso que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo ser, com o mesmo poder, com a mesma capacidade, da mesma maneira que Cristo foi ressuscitado da morte, trazido de volta em corpo glorificado, ascendeu aos céus em glória, nós também o seremos. Estranhamente, isso parece pouco para muitas pessoas. Estranhamente, a ideia de vida eterna não povoa mais a mente e os corações de muita gente que se diz cristã. O céu, porque céu é o lugar onde Deus está. Todos os debates e discussões não servem para absolutamente nada. Céu é o lugar onde Deus está. O próprio salmista fala que não tem como fugir da presença de Deus. Ele fala, ainda que ele levasse o leito dele para o abismo, para a morte, para o inferno, Deus o alcançaria ali. Deus o alcançaria.
Davi, o salmista, fala que não conseguia fugir da presença de Deus, não conseguia fugir de Deus. Não só por conta da consciência do pecado, das ocasiões em que ele pecou e falhou, mas também pela consciência de ser amado por Deus. Eu sei, Senhor, que eu sou teu. Não importa onde eu esteja, ainda que eu cave uma montanha, o Senhor me alcança lá. Deus nos alcança onde quer que nós estejamos. Não tem como você ou eu fugirmos da presença gloriosa de Deus. Não tem como você ou eu fugirmos do propósito de Deus para as nossas vidas. E não há motivo nenhum para tentar fugir de um Deus que nos ama, de um Deus que é rico em perdoar, de um Deus que é misericordioso em restaurar, num Deus que nos permite um recomeço, um recomeço, um recomeço, até que as coisas finalmente aconteçam. Hã? Vamos ao apóstolo Paulo aqui. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Por isso que eu falo, você não precisa sair por aí correndo atrás de bênção. Você não precisa se desesperar, correr, gastar o dinheiro que não tem, indo atrás de milagre. A bênção de Deus vai te alcançar onde você estiver. A bênção de Deus foi conquistada por Jesus Cristo para a sua vida. Tiago é o texto que eu gosto, é o texto que eu uso para a oração. A oração, se alguém estiver doente, chame os presbíteros, né? chame os ministros da igreja, chama a liderança preparada, treinada, né? Para que eles façam oração sobre o doente, né? Ungindo-o com o óleo como sinal de submissão a Cristo, a Deus. Homens sinceros, honestos, agindo em obediência à palavra de Deus, em obediência ao propósito e ao plano de Deus, não como que tendo poder em si mesmo para fazer qualquer coisa. Pessoas que reconhecem, pessoas que dependem de Deus para tudo. O enfermo é convidado na palavra de Deus para isso, mas se não for possível, não há motivos para que a pessoa se preocupe ou se desespere. Porque a bênção de Deus é garantida por Jesus Cristo. Qual bênção? Toda sorte, toda e qualquer. Tudo que nós precisamos, tudo que nós enfrentamos aqui, há uma provisão de Deus para garantir que a vontade de Deus prevalecerá nas nossas vidas. Muitas pessoas não serão curadas, não serão. Não serão. Mas não significa que Deus não tenha para essas vidas, para essas pessoas, um discernimento, uma compreensão maior do plano, do propósito de Deus, capacitando-as a suportarem os momentos difíceis nos quais se encontram. Muitos não receberão cura divina, vão ser curados aí pelo tratamento. Outros não serão curados. E todos morreremos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Qual é a maior aflição das pessoas hoje? E não vamos falar das pessoas, vamos falar da igreja hoje. Eu vejo, tem várias pessoas com problemas sérios de saúde na família. Ninguém quer morrer. Todas amam a Jesus Cristo, mas ninguém quer estar com ele no céu. Hã? Ninguém quer, ninguém deseja, mas vão. Mas vão. E o que eu vejo de triste? Não aproveitam o tempo que recebem de Deus para colocar a vida em ordem diante de Deus. Tempo. A humanidade foi agraciada com tempo. O mundo fez uma pequena pausa. De um modo geral, deu uma parada. Hã? A produção artística, a produção intelectual, as atividades deram uma parada, deram uma cessada.
isso foi usado para que as pessoas se reaproximassem de Deus? Para que as pessoas buscassem o que o apóstolo Paulo fala aqui, espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Cristo Jesus? Os nossos corações foram iluminados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, para que sejamos capazes de discernir o propósito de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje, graças ao bom Deus, à indústria farmacêutica, à indústria médico-hospitalar. Né? Eu agradeço a Deus por esses anjos, né? Eu agradeço a Deus por esses ministros da cura, né? Eu agradeço a Deus por todas essas milhares de vidas que continuaram trabalhando dia e noite com o discernimento, com a sabedoria, né? Estudando, pesquisando, né? E tem descoberto tratamento. Ah, mas viram outras doenças. E vamos continuar, a humanidade vai continuar progredindo. A humanidade continua progredindo. Você pega a Bíblia, o povo saiu do Egito, estava no deserto, chegou no lugar de águas amargas, aquela choradeira. Do lado do problema tinha o quê? Tinha uma árvore que pega a árvore, joga na água, a água foi purificada. Tá? Próximo ao problema sempre tem a resposta do problema. Alguns hoje se dizem assim, somos de Deus, acreditamos. Tá. Se dedicou mais a isso? Se dedicou mais à oração? Se dedicou mais à contemplação? Se dedicou mais ao estudo? Tem algo mais relevante, de maior relevância, a ensinar para a humanidade após aí todo esse período de meditação e de busca? Porque os que trabalham acabam recebendo o fruto dos seus trabalhos. Olha lá, a indústria farmacêutica, a indústria médico-hospitalar, as ciências de apoio, porque não é só o médico, não é só o farmacêutico, né? Você tem toda uma indústria que sustenta o tratamento, a provisão de vida, de cura, que eu considero agentes de Deus para a humanidade. Alguns nem creem em Deus, mas não me interessa o que a pessoa crê, porque ninguém pode fugir ao propósito e ao plano de Deus. Mesmo sem querer, a pessoa é uma bênção de Deus na vida de muitos, de milhões. Deus não tem deixado de agir só porque alguns teimam em afrontar a Deus recusando a verdade, parecendo brincadeira de criança que fecha os olhos para ficar invisível diante dos outros. Todo mundo já viu criancinhas pequenas fazendo isso, né? Que ela não se esconde direito, mas ela fecha os olhos. Ela imagina que se ela não vê, ela não é vista. Não é assim a vida. Nós oramos com os olhos abertos, com os pés no chão. As bênçãos de Deus, a provisão de Deus para as nossas vidas são garantidas por Cristo Jesus hoje. E devemos buscá-las urgentemente. Devemos estar dispostos a receber de Deus o que Deus tem para nós. Ou a igreja acabará dando um passo atrás. Né? Sinônimo de atraso, de ignorância. A nossa hora em Cristo Jesus está para chegar. O nosso tempo em Cristo Jesus está chegando. Precisamos tomar urgentemente uma decisão. Reconhecermos o propósito para o qual fomos chamados. Ao invés de ficar discutindo vocação, eleição, predestinação, mas não é isso, mas não é aquilo. Né? Tem uns aí que já tem quase 70 anos, parece o mesmo papagaio de academia. Não mudou nem a frase, nem o tom. Não acrescentou, assim, 10 palavras ao discurso. Não evolui. Até o vírus evoluiu, mas o ser humano está lá, parado, batendo cabeça, se recusando a aceitar o que a palavra de Deus garante que nos foi dado gratuitamente. Nós precisamos dessa sabedoria. Nós precisamos desse discernimento. A igreja precisa voltar a proporcionar bênçãos para o mundo.
Através da história da igreja, milhares de homens e mulheres foram bênçãos para a humanidade. Milhares. É claro que cada instituição, cada denominação prefere cada uma relacionar a sua dúzia, uma dúzia, tem uma outra aí que diz que todos são dela, né? Só ela que pensa assim. Mas Deus transforma homens em dons. Deus transforma homens e mulheres em bênçãos. Deus transforma homens e mulheres em agentes da salvação em Cristo Jesus. Paramos aqui com a leitura da carta de Paulo aos Efésios, pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida e acreditando que você será ricamente abençoado, ou melhor, você já foi abençoado e você é uma bênção de Deus, onde quer que você esteja. Deus abençoe a todos, querendo Ele, retornaremos em breve.